Olá! Nesse vídeo trataremos de um assunto muito importante, a forma que o açúcar age e como ele afeta o funcionamento de nosso organismo. Opções de açúcar não faltam nas prateleiras dos mercados. Cristal, refinado, mascavo, orgânico, frutose e light. A diferença está basicamente no processo de refinação. Independente de qual dos tipos de açúcar você prefira, é preciso ficar atento para não exagerar. Qualquer tipo, até mesmo a versão light, pode provocar os problemas relacionados ao alto consumo de açúcar, como diabetes, obesidade, que abordaremos adiante nesse vídeo. Os açúcares provenientes da dieta podem vir de qualquer fonte de carboidrato, como pães, bolachas, biscoito, massas, frutas doces. Mas aqui vamos dar atenção em falar do açúcar refinado, que provém da cana-de-açúcar. No Brasil, a cana-de-açúcar, essa que é riquíssima em nutrientes, é a matéria-prima principal de obtenção do açúcar. De forma resumida, primeiramente a cana é moída até obter um caldo, e posteriormente são feitos procedimentos para o refinamento e branqueamento do açúcar, isso utilizando aditivos químicos, até obter o que conhecemos e que é vendido nos mercados, aquele açúcar branquinho e fininho. Porém, nesse processo algumas vitaminas e sais minerais acabam sendo perdidos e tornam o açúcar um grande vilão para a nossa saúde. E infelizmente esse é o tipo de açúcar mais utilizado pela população brasileira. A composição do açúcar é basicamente sacarose, que é encontrada em diversas plantas, como a cana-de-açúcar ou a beterraba, por exemplo. No Brasil, a mais utilizada é a cana, como já mencionamos. A sacarose é formada através da condensação da glicose e da frutose. Essa se dá pela união desses compostos com a perda de uma molécula de água, conforme é mostrado na imagem. Em nosso corpo, o açúcar percorre um caminho. Ele passa pelo sistema digestivo, onde é quebrado em moléculas de glicose e frutose para ser utilizada pelas células do corpo. Nosso sistema interno de processamento do açúcar começa na boca, onde a saliva começa a degradar os alimentos até moléculas mais simples. A partir daí, o alimento viaja para o estômago, onde os sucos gástricos continuam digerindo os carboidratos em moléculas de açúcar menores. Finalmente, as moléculas de açúcar se movem para o intestino delgado, onde a maioria é transformada em glicose, absorvida na nossa corrente sanguínea e transportada por todo o corpo para fornecer energia. A glicose é a mais importante fonte de energia utilizada pelo corpo, sendo imprescindível para o funcionamento de vários órgãos, como o cérebro, por exemplo. Nas células, a glicose é a principal fonte de energia, sendo usada no processo de respiração celular. Durante a digestão, quando o sangue chega ao fígado, a maior parte da glicose presente no plasma sanguíneo é recolhida pelos hepatócitos, as células do fígado. O açúcar que não pode ser usado imediatamente é armazenado nos músculos, no fígado e nas células adiposas, até que mais energia seja necessária. Quanto mais açúcar ingerimos, mais açúcar é absorvido no intestino e maior a concentração de açúcar no sangue. A concentração de açúcar no sangue é conhecida como glicemia, e a glicemia pode ser medida através desse aparelho conhecido como glicosímetro, que mede quantas miligramas de glicose estão presentes em cada decilitro de sangue. À medida que nossa glicemia aumenta, ela sinaliza ao pâncreas para liberar um hormônio chamado insulina, e a insulina é responsável por sinalizar as células de que elas podem utilizar a glicose que está concentrada no sangue, diminuindo então a concentração de glicose no sangue. Quanto maior a concentração de glicose, maior será a produção de insulina. Porém, o pâncreas tem um limite de produção de insulina, ou seja, existe um limite de utilização de glicose no sangue. Se a concentração de açúcar no sangue continuar aumentando mesmo depois de alcançar o limite, o corpo precisará de diferentes alternativas para retirar o excesso de glicose do sangue, podendo armazenar a glicose em forma de glicogênio ou gordura.
Se mesmo assim a concentração de glicose no sangue continuar alta, uma parte pode ser excretada através da urina, já que existe um limite de reabsorção de glicose nos rins. A quantidade de glicose no sangue deve ser constante, e quando não estamos nos alimentando ou estamos há muito tempo sem comer, essa glicemia precisa se manter estável para que nosso corpo funcione normalmente. Para isso acontecer, precisamos que um outro hormônio seja secretado, o glucagon. Diferente da insulina, o glucagon é responsável por aumentar a concentração de glicose no sangue, sinalizando o nosso corpo para utilizar aquelas glicoses que foram armazenadas, transformando-as em glicose novamente. Esse sistema complexo de processamento do açúcar está sempre trabalhando para manter o nosso nível de glicemia em uma faixa saudável. Os valores de referência para os níveis de glicose no sangue em jejum são os seguintes: normal, entre 70 e 99 mg por decilitro; pré-diabetes, de 110 a 126; diabetes acima de 126 e hipoglicêmico abaixo de 70 mg por decilitro. A deficiência na produção da insulina eleva a concentração da glicose no sangue, ocorrendo hiperglicemia ou glicose alta, que leva a diabetes. O processo também pode ser inverso, quando o organismo fica longo tempo sem receber alimento ou por motivo de doença. Assim, a quantidade de glicose no sangue diminui, ocorrendo hipoglicemia ou glicose baixa. A glicose alta ou hiperglicemia é uma situação caracterizada por níveis de glicose elevados no sangue. A glicose alta pode causar sintomas como aumento da sede, da fome e da micção. Vale salientar que a hiperglicemia de maneira persistente pode provocar complicações, como a cegueira e a insuficiência renal. O aumento da glicemia pode ser resultado de diferentes fatores, como alimentação inadequada e falta de atividades físicas. Pode ser também uma consequência da não produção de insulina ou da incapacidade do corpo de utilizar adequadamente a insulina que produz. Ou seja, a hiperglicemia pode ser consequência da diabetes. Já a glicemia baixa, ou hipoglicemia, é uma situação em que se observa um nível muito baixo de glicose no sangue. Suores, calafrios, visão turva, tontura são algumas das alterações provocadas pela hipoglicemia. Dentre as causas comuns, podemos citar o jejum prolongado, o uso de algumas medicações, a ingestão de baixa quantidade de alimento e o consumo de álcool. A baixa glicemia não tratada pode resultar em coma e morte. Quando o sistema entra em colapso, pode levar a doenças sérias. A mais conhecida delas é a diabetes. No metabolismo normal, quando a concentração de glicose no sangue aumenta, isso estimula a produção de mais insulina, que então irá sinalizar as células para que elas usem a glicose. No caso da diabetes tipo 1, o próprio sistema imunológico do corpo destrói as células do pâncreas que produzem insulina, conhecida como células beta, alterando então o sistema de funcionamento da glicemia. Já na forma mais comum da diabetes, o tipo 2, o pâncreas ainda produz insulina, mas ou não é o suficiente para controlar os níveis de glicemia, ou as células do corpo não a utilizam de forma eficaz. Além desses problemas, o alto consumo de açúcar foi associado a mais de 45 diferentes riscos para a saúde, incluindo o risco de diabetes, de gota, de obesidade, pressão alta, ataque cardíaco, dentre outros. Então, vale a pena se alimentar de uma forma mais saudável e evitar ao máximo o uso de açúcares.